Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias, as inovações na odontologia, tá? Então, se a gente considerar toda a evolução histórica, tudo que aconteceu no Brasil, né, lembrar lá dos barbeiros, lembrar como foi, né, essa evolução, como eram os utensílios, né, a gente vai ver o quanto evoluiu, tá? Então, talvez, pelo momento do curso de vocês, né, vocês não tenham ainda uma noção, né, de como as coisas modificaram, como a tecnologia, né, alterou aí muita coisa dentro da odontologia, tá? Então, se a gente considerar lá o começo, os instrumentais, né, olha que nem esse slide mesmo que foi resgatado aí, tá? Das cadeiras odontológicas, né, que foram fabricadas aí em 1871, né, pela SS White, né, esses instrumentais que parecem coisa de cinema, né, que eram muito diferentes, né, difíceis, né, de usar, né, tinha um formato bem arcaico de fato, tá? O trépano, né, que a gente utilizava aí para fazer a remoção de cárie dentária, né, até o século XIX, né, que evoluiu, né, do manual até o automatizado em 1872 aí pela SS White também, né. A gente vai ver como era diferente, então as cadeiras odontológicas, né, então a gente tinha mais a questão do ajuste aí para a cabeça do que todo o resto. Então as cadeiras odontológicas antigamente elas eram mais baseadas realmente para o barbeiro, né, não para o odontólogo em si. Então era tudo muito adaptado, tudo muito difícil, né, anatomicamente falando. Se a gente considerar a questão de ergonomia também, né, não tinha nenhuma conforto para o nosso paciente, né. Então realmente era muito difícil. Se a gente pensar em instrumentação, né, como que a gente fazia o nosso atendimento, então a gente tinha pouca luminosidade, pouca visibilidade, instrumentais difíceis de manusear, né, aparelhos e outros utensílios que realmente pareciam, né, que hoje parece que saíram de um filme de terror, né? Então realmente era uma odontologia bem difícil, bem rudimentar, tá? Mas aí a gente teve a evolução, a gente teve as inovações, né? A gente teve os cursos, a gente entrou com a parte da pesquisa, o desenvolvimento de fato da nossa profissão, e isso fez toda a diferença. Então se a gente considerar, por exemplo, hoje uma cadeira odontológica, né? Cadeiras odontológicas aí que a gente poderia brincar até, né, que só falta falar, né? Mas assim, elas falam. Então a gente tem cadeira odontológica realmente com muita tecnologia inserida, né, com aquecimento, com ajustes diferenciados, com iluminação diferenciada, com equipamentos acoplados, com telas, com câmeras, né? Com ajustes automáticos. Então cadeiras realmente muito avançadas. Então, assim, para vocês, né, no começo do curso, às vezes é um pouco difícil visualizar isso, mas basta dar uma volta realmente na nossa clínica, observar as cadeiras que a gente tem, né, as cadeiras da clínica de cirurgia, né, que são cadeiras um pouquinho mais desenvolvidas, mais apropriadas para cirurgia, né, com refletores diferenciados também, para a gente ver como é diferente, né, quanto pode ser melhor, né, na questão realmente da evolução tecnológica. Obviamente a gente tem cadeiras mais simples, mas olha, pensar num sugador, né, olha como é fácil trabalhar, né, com sugador, com outros utensílios acoplados, uma câmera acoplada, uma tela, né, para visualização dos exames, visualização da própria boca, para demonstrar para o seu paciente o que está acontecendo. Então a própria cadeira já foi uma evolução muito grande, tá? E a gente brinca, né, quando a gente termina a faculdade, que a gente está comprando uma cadeira, a gente está comprando um carro, né? Então elas têm um custo bem mais elevado também, mas elas nos trazem aí uma tecnologia mais avançada, elas nos trazem mais facilidade no dia a dia aí para o nosso trabalho, mais conforto para o nosso paciente, um diferencial muito grande aí dentro das clínicas odontológicas, tá? E a gente tem algumas inovações, tá? A gente pode pensar, obviamente, nas inovações no campo da própria odontologia, inicialmente, tá? Então a gente tem implantodontia, a gente tem toda essa parte de estética, de harmonização, hoje em dia, né? Mas a gente tem os utensílios também, por exemplo, o microscópio operatório aí na endodontia é muito legal, tem um valor muito grande aí no nosso dia a dia, facilita muito o trabalho do endodontista. Obviamente é um recurso mais caro, mas é um recurso que proporciona aí muita facilidade, né? Profissional, muita melhoria na qualidade do serviço também, né?
E facilita, realmente, de forma geral, impressiona, né, também o paciente, mas é uma evolução do próprio tratamento endodôntico. Então, se a gente pensar, olha, a odontologia avançou muito, a gente já tem a endodontia como um avanço muito grande dentro da odontologia, mas ainda pode ser mais fácil, ainda mais tranquilo com a utilização do microscópio operatório, por exemplo, tá? Então, a gente percebe, né, essa necessidade da evolução da odontologia, de estar associando aí as tecnologias também para facilitar o nosso trabalho, tá? A tomografia computadorizada, então tudo que a gente fala de imaginologia aí facilitaram demais o nosso dia a dia, tá? Então antigamente a gente ficava, não se tinha nem o raio-x, aí de repente com os estudos, com o avanço a gente teve o raio-x, aí o raio-x digital, tá? Então raio-x digital você coloca numa tela, consegue trabalhar essa imagem com muita qualidade, visualizar uma radiografia com mais facilidade, né? Alterar e fazer algumas nuances, utilizar alguns recursos tecnológicos aí, realmente para fazer um planejamento. E de repente você tem a tomografia, onde você consegue fazer cortes, né, seccionar, verificar se tem alguma estrutura anatômica com algum problema, às vezes nunca uma lesão endodôntica que você não consegue visualizar pela sobreposição das imagens, a gente consegue visualizar numa tomografia em cortes diferenciados. Tá? Então isso facilitou muito a questão da implantodontia também, do planejamento da implantodontia, tá? E a gente tem imagens muito legais, muito boas, a gente consegue fazer essas reconstruções, tá? Então, nos dá de fato uma imagem mais confiável, né? Com um referencial de proporcionalidade muito grande também, facilitando, né, o nosso trabalho aí de uma forma geral. Tá? O escaneamento intraoral, tá? Então, o escaneamento intraoral hoje, quando a gente manda um paciente para fazer uma documentação ortodôntica, né, para fazer alguma avaliação nesse sentido, hoje em dia é mais comum do que a moldagem realmente a realização do escaneamento intraoral. Então o profissional vai lá, faz todo o escaneamento, né? E esse escaneamento, a partir dele, ele faz a impressão em 3D do modelo desse paciente. Então olha a moldagem. Então muito paciente reclamava da moldagem, do desconforto durante a moldagem, e hoje a gente pode fazer por meio do escaneamento. Então a gente consegue ter essa imagem, né, e produzir isso com muita fidelidade dentro da odontologia. Então hoje em dia é uma evolução, tá? Então esse fluxo digital dentro da odontologia hoje ele está muito intenso e ele realmente facilita muito o nosso planejamento. E aí você pode fazer a impressão desse modelo que antigamente a gente fazia lá com o alginato, fazia aquela nossa moldagem, né? Tinha que utilizar o gesso, né? E hoje você consegue imprimir um modelo que é fiel, né, dependendo obviamente da qualidade da impressora que você tem, mas que é muito fiel às estruturas, ele é muito leve, é mais fácil de armazenar e é muito mais cômodo para o nosso paciente também, tá? Além de você ter essa imagem também dessa impressão 3D aí para comparativos, para planejamento também aí do seu tratamento, né? Isso traz, obviamente, muito mais comodidade para o paciente, né? Muito mais facilidade para o paciente aí, tá? A gente tem nesse fluxo digital também o CAD/CAM, né, que é uma fresadora. Então eu posso confeccionar as minhas próteses de forma imediata. Eu fiz o escaneamento ali digital, eu consigo transferir isso para um software, né, e por meio da fresadora produzir aí a minha prótese, tá? E aí eu já faço a instalação imediata dessa prótese porque eu tenho esse CAD/CAM dentro do meu consultório. Então olha a evolução, né? Imagina mandar para um protético, né? Então realmente tem um custo mais elevado, mas você consegue ter isso hoje dentro do seu consultório. Então isso trouxe muita facilidade, né, para os profissionais, para os pacientes também. A gente consegue resolver com mais facilidade as reabilitações orais que a gente precisa. Isso aqui não é só pensando na coroa, a gente pode pensar em lei, on-lay, né, em restaurações que a gente vai cimentar na cavidade oral do paciente, tá? Então realmente algo muito interessante, né, para a gente explorar, tá? O laser na odontologia hoje também foi uma evolução muito grande, a gente usa de forma sistemática, tá? Então para tratar mucosites, né, aftas, lesões, né, para recuperação tecidual. Hoje a aplicação na odontologia está sendo muito maior, então tem dentista fazendo aplicações em outros formatos, tá? Às vezes o paciente está fazendo aí um tratamento oncológico, uma quimioterapia, tá? Ele pode estar fazendo o uso do laser também aí
em associação para melhorar, né, sua condição sistêmica de uma forma geral. Tá? E hoje em dia o profissional que tomou frente disso e usa com muita frequência o laser é realmente o cirurgião dentista. Tá? A gente pode usar o laser aí em cirurgias, né? A gente tem trabalhos, até trabalhos em restauração, embora tenha alguns problemas de aquecimento aí, mas a gente tem uma vasta gama aí de utilidades do laser dentro da odontologia, e é um avanço muito grande, né? É algo que traz realmente uma diferenciação muito grande no serviço odontológico que está sendo aplicado. Bom, então em relação aí às imagens, tá? A gente consegue hoje em dia produzir guias cirúrgicos, né? Fazer simulações de cirurgias, né? Verificar estruturas anatômicas sensíveis, produzir essas imagens, né? Que são importantes aí para as nossas cirurgias. Isso trouxe mais confiança para o profissional, né? Para o nosso paciente também, mais segurança principalmente, tá? Então a gente consegue evitar pontos aí sensíveis, a gente consegue visualizar estruturas anatômicas importantes, né? Que a gente teria aí, talvez numa radiografia a gente não conseguisse visualizar, e estabelecer o melhor tratamento, fazer simulações, formulações de guias cirúrgicos aí, que vão facilitar as nossas cirurgias, os nossos tratamentos odontológicos. Então, verifiquem como a tecnologia ela melhorou a condição da odontologia em si. E isso só está melhorando, isso só está aumentando. Tá? Então a gente tem muito incentivo. Poderia falar de N outras situações. Tá? A gente tem aí as turbinas de alta rotação que não fazem barulho, produzem barulho, tá? Então elas têm um baixo ruído. A gente tem as anestesias que não tem, a gente faz por indução, a gente não tem mais agulha. Tá? Então a gente tem muita evolução aí acontecendo, né? Muita coisa realmente sendo desenvolvida dentro da odontologia. E nesse contexto a gente pode pensar também na ortodontia invisível. Tá? Então, por meio do fluxo digital, a gente consegue, aqui a gente tem hoje em dia, né, a Invisalign, por exemplo, né, onde a gente faz uma sequência de placas, né, de placas que o indivíduo vai utilizar e vai sendo feitas as correções dentárias. Então você não vê aquele tratamento, não tem o bracket associado, tá? E o software, né, ele vai fazer essa programação, né, da troca de placas, né, como que vai ser o formato, né, e ele vai conduzindo então o dente para o seu local normal, tá? E isso para o usuário é excelente, porque você não consegue verificar que ele está usando o aparelho, tá? Ele fica meio que imperceptível para a pessoa, ela consegue tirar, ela consegue higienizar, tá? Ela consegue falar normalmente. Eu não tenho bracket, não estou colocando resina, não vou ter algum desgaste associado, algum outro problema associado ao uso desse aparelho. Então, obviamente, isso é muito mais cômodo para o paciente, né? É muito mais cômodo realmente para o dentista também, traz menos problemas relacionados à cárie dentária e outros problemas associados ao uso do aparelho ortodôntico, né? E facilitam a nossa vida. Então verifiquem como melhorou, né, a odontologia e como as tecnologias associadas à odontologia podem promover aí uma facilitação do nosso trabalho, uma melhoria de qualidade, um menor tempo de serviço. Tá? Então assim, a gente pode pensar no custo. Tem um custo mais elevado. Tá, mas tem um custo mais elevado, mas nos proporciona um resultado muito melhor, né? Uma qualidade de trabalho muito melhor. Né? Só que para isso a gente tem que realmente entender muito bem os conceitos, entender muito bem as teorias, porque agora a gente necessita de um profissional mais capacitado, um profissional que entenda de tecnologia, um profissional que, além do contexto da própria odontologia, consiga incorporar essas inovações, né, e trazer isso para o seu dia a dia do consultório e melhorar a condição de vida das pessoas. Tá? Bom, então é isso, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês nessa unidade. Então espero que todos fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima.